Olá! Quando você diz que um adulto está agindo como criança, ou a pessoa se ofende, se magoa, se defende e o outro acha que está falando uma grande coisa, está fazendo uma grande observação e ninguém sai do lugar. E então a ideia hoje não é acusar ninguém de ser infantil, mas de observar o nosso lado que a gente carrega ainda da infância, que ainda não resolveu, que ainda está atuando, né? E movimentando a nossa vida, influenciando as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, o modo que a gente se sente. A ideia é essa hoje, ver o nosso lado infantil, ou seja, o que de criança a gente carrega ainda e que seria legal a gente começar a trabalhar para falar assim, não, pera lá, não preciso mais disso, estou numa outra fase. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar. Quem sabe mudar alguma coisa em você, mas principalmente mudar a sua visão a seu próprio respeito. Normalmente isso já muda muito com relação à forma que você se sente no mundo, que você se coloca no mundo e você toca a sua vida. Eu mesma não atendo. Apresento meu site, uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações objetivas. Horário, valor, local de atendimento. Eles atendem presencial na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar do mundo. Então vamos lá, vamos ver. O que prova que você ainda está preso no seu modo infantil? Você é adulto mesmo ou só tem tamanho? Vamos entender isso aí. Uma frase que, pelo menos para mim, né, me bateu assim, que é uma frase comum, que as pessoas falam sempre, mas que de repente, em algum momento da vida da gente, às vezes bate. Você já sentiu isso? Uma coisa que você sempre ouviu, mas de repente bate assim com um sentido, com um significado, e você fala, não, pera lá, isso aqui é importante. E uma frase que costuma deixar claro, né, desse nosso lado infantil, aparece quando você não consegue lidar com uma criança, ou com a sua criança, ou com a criança de outra pessoa, quando tem uma criança, um serzinho com poucos anos de vida na sua vida, e você não está conseguindo lidar, aquilo te mobilizou muito, ou para o bem ou para o mal, né? Ou você ficou muito emotivo, ou ficou muito bravo, e alguém te fala, quem é o adulto dessa relação? Né? Porque uma criança costuma ser essa oportunidade de jogar na cara da gente toda a nossa infantilidade. A gente se conecta com criança porque a gente já foi uma, a gente já viveu aquilo. Então, como eu te disse, para o bem ou para o mal, ou para as coisas legais ou para as coisas que te incomodam muito. Por exemplo, se você se sente muito desconfortável na frente de criança, é possível que ainda tenha alguma coisa da sua criança interior que ainda está te incomodando, que ainda está gritando, que ainda está falando, opa, não ultrapassamos, não resolvemos essa fase, estamos presos nela, né? Ou se você se sente muito feliz com criança, sente muito bem, você gosta de brincar, de sentar no chão, é possível que ela seja a oportunidade de você continuar com o seu lado legal, com o seu lado leve, com o seu lado espontâneo, com esse momento em que você era essa criança que se incomodava muito pouco com os outros, você se incomodava em ser feliz, né? E talvez você ainda precise disso, de viver mais desse lado. E talvez seja bom mesmo para todo mundo viver isso. Agora, um momento que é muito crucial, onde as pessoas entram em contato com a sua criança interior, não é todo mundo que eu sei que me ouve, que já passou por isso, ou que vai passar por isso, ou que, sei lá, ainda não decidiu, enfim, é quando a pessoa se torna pai ou mãe. Aí sim, essa criança que você recebe na tua vida, ela te mostra muita coisa da sua infância, do seu momento criança, do que você viveu. E aí você muitas vezes percebe que você não consegue ser o pai e a mãe que você sempre imaginou. Né? Pode ser um sonho de muito tempo, pode ser uma criança que veio sem planejamento, mas normalmente as pessoas têm uma certa ideia, né? Quando eu for pai, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou ser assim, eu vou ser assado, e de repente você percebe que você não consegue ser daquele jeito que você imaginou. Por quê? Porque seu filho está acionando aquele modo criança
E muitas vezes são traumas que vêm de volta, são situações difíceis que você não conseguiu lidar, que não conseguiram lidar com você. Eu não vou nem falar, quando é criança, não é ela que não consegue lidar, são os adultos que não conseguem lidar com ela. Aí quando você se torna adulto, é você que não consegue lidar com o seu lado criança. Mas a criança não tem obrigação nenhuma de conseguir lidar com nada. Ela só está se expressando, se manifestando, e os adultos sim. Os adultos sim, eles têm responsabilidade. Né? Sabe aquela história? Acho que eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso, de a culpa é sempre da mãe. Essa palavra culpa é bastante subjetiva, porque se você pega a palavra culpa, o sentimento culpa, você fica preso numa situação que você não sai daquilo, você fica num sentimento ruim ali. Agora, se você observa que pai e mãe sim têm responsabilidade, vocês têm, e a criança não tem responsabilidade. Ela só é ela só está no mundo, ela está vivendo, está expressando o que ela sente, o que ela precisa, e quem tem responsabilidade de entender essa criança, de atender, são os adultos. E aí toda criança desafia o adulto a lidar com a sua criança interior. Ou você está olhando a criança do vizinho, ou você está olhando a sua criança, ou você está no supermercado e está vendo a criança lá com a mãe, ou você está na rua, né, e vendo as famílias. Essa criança ela está atuando e pode estar fazendo coisas que mexem com você, para o bem ou para o mal. Né? Como assim, por exemplo, você vê uma criança que te fez careta. E aquilo te deixou, você fala, que isso? Quem é essa criança para fazer careta para mim? Né? Ou ela pediu desculpa, você fala, meu Deus, você não precisa pedir desculpa, é só uma criança. Ou ela pisou no teu pé. Ou você viu uma criança no mercado que estava gritando com os pais. Ou uma criança que estava baixando a cabeça pela violência, apesar da violência dos pais, ela estava baixando a cabeça, estava quietinha e aquilo te tocou. Você fala, meu Deus, como é que estão fazendo isso? Como é que essa criança está aceitando, não está se movimentando, e como é que esses adultos têm coragem de fazer isso com essa criança? Tudo isso são gatilhos, é sinal que gatilhos estão sendo acionados em você e a sua infância está gritando ainda dentro de você. Então as crianças à sua volta são o espelho da sua criança interior, da criança que você foi e que a gente carrega pro resto da vida, né? Como é que a gente fala? Todo adulto criança não é um adulto grande, mas adulto carrega a sua criança pro resto da vida. Tem uma frase mais ou menos, esqueci a frase direita, mas é mais ou menos assim, deu para entender o sentido. Então a gente cresce, não tem jeito. A biologia a gente não consegue parar. A gente fica com cara de adulto, com jeito de adulto, o cabelo fica branco conforme a idade, e o seu corpo fica maior, mas emocionalmente não necessariamente você cresce. Pelo menos pode ser que não em todos os momentos e não em todos os aspectos. Pode ser que alguma coisa você carrega ainda daquela criança que ainda dói, que ainda grita, que ainda te cutuca, ou que você sofre, ou que você foge, ou que você não quer olhar. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de criança. Eu não gosto de lidar com criança, eu prefiro não me interagir com elas. Sinal que tem alguma coisa aí em você que ela tá cutucando e tá difícil de lidar, tá dolorido, você não quer ver, então prefiro não lidar com criança. Não vou brincar, tem criança aí, tudo bem, elas ficam lá na delas, eu fico na minha. Pode ser que tenha alguma coisa assim que elas estão te cutucando, né? E essa frase, quem é o adulto da relação? E muitas vezes essa frase cabe na convivência de dois supostos adultos, dois grandes que teoricamente já deveriam entender e dominar uma série de coisas da vida, mas ainda não estou dominando, que nem, por exemplo, a criança da relação, né, independente da idade, é aquela que, e aí vou dar alguns exemplos, é aquela que quer porque quer aquele detalhe que ela teimou, que se deve considerar como importante. Por exemplo, eu quero que você me ligue. Não, você precisa me ligar. Não, se você gosta de mim, você tem que me trazer um presente. É meu aniversário, é Natal, é não sei o quê, você tem que me trazer um presente. Você me fazer alguma coisa por mim. Você não devia se atrasar. Aí faz a gente pensar, essa pessoa está no modo adulto dela? Não que um adulto deva aceitar tudo. Não estou falando que um adulto não deve ligar para se ganhar presente ou não. Ele não deve exigir que as pessoas liguem para ela porque ela deveria ser importante nessa situação.
Mas espera-se que, enquanto adulto, a pessoa se sinta em condições de tomar as devidas providências, devido rumo do relacionamento que corresponde ao que está acontecendo. Você vê que a pessoa não tem para te dar o que você quer e você continua esperneando, exigindo, querendo, reclamando e não toma uma atitude, tem uma questão muito infantil nessa história. Porque um adulto sabe tomar uma decisão. A relação tá boa para você ou não tá boa para você? Funciona ou não funciona? Se não funciona, ficar exigindo, isso é uma coisa. A criança não tem o que fazer. A criança ela exige. Aquela coisa que eu falei em alguns vídeos atrás, que a criança é chata. É chata. Ela exige, ela berra, ela faz birra, ela esperneia, ela se joga no chão, porque ela não tem outro jeito de negociar e nem de tomar uma decisão, de falar, não quero mais esse adulto na minha vida. Esse adulto é o pai e a mãe, esse adulto é a pessoa que ela depende, não tem outro. Então ela vai fazer desse jeito. Agora, você cresceu, você já tem mais recursos. Você não usar os recursos que você tem enquanto adulto, significa que você está preso no seu modo criança. Um outro exemplo, a pessoa que se sente extremamente mal, estressado, desconsiderado quando alguém falta com respeito. Não respeito, falou alguma coisa, falou um desaforo, ou fez alguma coisa que significa de total desrespeito. Essa pessoa ela não percebe que o respeito que ela merece não é definido pelo quanto que o outro a respeita ou deixa de respeitar. A criança, sim, ela confunde. Se você não me respeita, se você não me atende, se você não liga para mim, é sinal que eu valho muito pouco, é sinal que eu não sou nada. E ela cresce com essa sensação. Então pode ser que se você tem essa sensação de que se não te respeitam, é porque você vale muito pouco e isso te mobiliza demais. Uma pessoa que não te respeita, ela acaba com o teu dia, significa que você está confundindo o respeito que lhe oferecem com o respeito que você merece. E se você confunde, se você acredita que o respeito que você merece é ditado pelo respeito que você recebe, pelo que as pessoas te dão, aí você está no seu modo criança. Porque o adulto sabe o que ele merece, independente de receber ou não. Não dão o que eu mereço, o erro está nos outros, não está em mim. Eu continuo merecendo. Os outros é que não me oferecem o que eu mereço. E aí toma uma decisão, uma posição, um rumo para a vida dela, para esse ambiente onde ela está, para essas pessoas que estão te faltando respeito, toma uma decisão como adulta. Não fica só no modus esperneante, né? Por exemplo, a pessoa que se abala, que perde o dia, perde a capacidade de produzir, porque não lhe deram um bom dia, porque falaram uma palavra torta, porque levou uma cortada no trânsito, porque o ônibus atrasou. A pessoa que perdeu o dia, que se deixou mobilizar tanto por conta de uma dessas coisas, que acaba sendo traduzido emocionalmente como falta de respeito. O ônibus atrasou, ele não está me respeitando. A companhia tem que saber que a gente tem horários. Claro que tem que saber, né? Eu não estou dizendo que o adulto atura tudo. Eu estou dizendo que o adulto sabe agir conforme cada situação está pedindo. Ele sabe tomar uma posição. Ele sabe reagir de uma forma adequada que não seja só se resignar e falar, bom, eu não valho nada, não me trata com respeito, então significa que... Não, ele sabe o quanto que ele vale. Ou uma pessoa que se sente extremamente desamparada, solitária, triste, quando aquela pessoa que ela elegeu, que ela escolheu para estar do lado dela, a pessoa com quem ela se encantou, só que essa pessoa decidiu não estar. Ou decidiu não estar mais, ou decidiu nunca estar, ou ela nunca entrou na vida dela. Às vezes são pessoas que nem sabem que ela existe, mas ela continua encantada com essa pessoa. Então é aquela situação de você amar alguém que nem sabe que você existe, ou de sofrer porque essa pessoa em algum momento mudou de ideia. Em algum momento decidiu não estar mais na sua convivência. Às vezes o transtorno, o mal-estar, a depressão, por conta da decisão do outro, entra também nessa confusão. Porque se o outro decidiu não estar mais comigo, é porque eu não sou legal. E aí entra aquele monte de coisa de como
reconciliar no relacionamento, de como ativar novamente a graça, do que você tem que fazer para reconquistar o seu amor, tudo isso é bobagem, tudo isso é uma grande bobagem. Enquanto acha que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que se produzir, que você tem que ficar mais bonita, que você tem que emagrecer, que você tem que ser mais legal, que você tem que propor atividades divertidas para outra pessoa ficar com você, enquanto você está pensando isso, o que tem por baixo dessa informação é que o defeito está em você. É que você não é legal o suficiente e a pessoa deixou de gostar de você porque você piorou de alguma forma. E aí você assume essa responsabilidade e corre atrás de se produzir, de ficar mais bonita, de propor programas, atividades, porque você acha, porque você ouve por aí, né, de como reconquistar o seu amor, de como não sei o quê, de como não acabar com o casamento, de como... mas por trás de tudo isso está a sua sensação de responsabilidade que está só nas suas costas, né, que o defeito é seu. Quando não, quando muitas vezes a pessoa decidiu por ela, a cabeça é dela, quando você não entende que a outra pessoa é uma pessoa inteira, que ela pode decidir outras coisas, que ela pode mudar de ideia, que ela pode até deixar de gostar de você, que amor não necessariamente é eterno. Alguns são eternos, que legal, que bacana. Alguns não são. E se você ficando com essa sensação de que o defeito está em você, você que tem que fazer coisas para o negócio, você está no seu modo criança. Como eu falei, a criança é assim, a criança que não é atendida, a criança que não é acolhida, ela considera que ela não merece, que ela não é legal o suficiente, que ela tem alguma falta, que, enfim, é aquela coisa, né, que a pessoa deixa de gostar dela mesma. Se você continua deixando de gostar de você mesma, quando você descobre ou percebe que as pessoas que você queria não gostam de você, você está no seu modo criança, você não está percebendo quem você é de verdade, você não está se reconhecendo, você não está se entendendo, você não está se vendo, você não está olhando para você e fala, pera lá, eu sou uma pessoa inteira com esse monte de coisa, eu tenho essas características, uns podem gostar, outros podem não gostar, não importa que característica que dizem por aí que é legal, que não é legal, a decisão tem que ser sua, você tem que perceber o que é bom para você, o que faz você feliz. E aquela história tão velha, né? Que se você sendo feliz com você mesma, as outras pessoas vão entrar na tua felicidade e viver contigo a tua felicidade. Você não precisa ficar o tempo todo observando como você tem que ser para que a outra pessoa goste de você. Como você tem que ser para a outra pessoa ser feliz com você. Não, você é feliz por você e a outra pessoa está vivendo junto. É aquilo que eu falei naquele vídeo que foi super mal compreendido por alguns, mas a grande maioria entendeu muito bem. Que é de que o adulto não precisa de amor. O adulto só vive o amor. Ele não precisa porque não é mais uma necessidade, porque ele não se sente mais um ser defeituoso se não tem amor. A criança, o bebê, se sente defeituoso se não recebe amor. Ele acha que não é o pai que é responsável, a mãe que não é madura o suficiente para cuidar, para acolher. Não, o bebê acha fácil, sou eu. Eu sou o problema nessa história, porque se eu não recebo, né? Eu não tenho. Sempre tive, quando estava na barriga eu tinha tudo, tinha calor, tinha movimento, tinha comida, tinha tudo. Nasci, vim para esse lado aqui, que tem esse monte de gente que olha para mim, mas não olha para mim, mas não me vê, não me enxerga o que de fato eu preciso. Para a criança é justo esse pensamento. As pessoas têm que me atender, as pessoas... Porque é o momento. Cresceu. Tá com o seu cérebro formado. Aí é o teu momento de você olhar e falar, tô no modo infantil, ou agora eu já tenho condições, total capacidade, e não é julgamento, não é condenar, porque toda vez que eu faço um vídeo nesse sentido, muita gente acaba colocando nos comentários, não, porque tem muita gente que é infantil mesmo, que não quer. A questão não é julgar nem condenar, é se observar e se entender. É perceber como as coisas acontecem e falar, poxa vida, pera lá, podia ser melhor isso aqui. Eu podia ser mais leve comigo mesma, porque eu posso entender, eu tenho condições de entender quem eu sou. Percebe a diferença? É isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like, isso fortalece o canal. Bota um comentário qualquer, nem se for do seu bom dia, também fortalece o canal. Se inscreve, por gentileza. Querendo ver alguma
coisa com relação à terapia, ao seu atendimento individual, na caixa de informação, eu deixo o WhatsApp aqui, o vídeo todo, ou na caixa de informação tem o link para o site, e em 2 momentos, no começo e no fim do vídeo, eu boto o card aqui, que te leva direto para a página dos psicólogos, com todas as informações mais objetivas, e obrigada por me assistir.